Bem-vindos a mais um programa Léo Jesus, aqui no canal SPFC TV Léo Jesus, pré-jogo completo de São Paulo e Grêmio pelo Brasileirão. Trazer escalação das equipes para você, onde você assiste, tudo o que precisa saber sobre o próximo desafio do Tricolor. Tricolor que se desafia a ganhar pontos para poder fugir de perto da zona do rebaixamento. E o Arnaldo Ribeiro, jornalista, falou sobre essa situação, atacou o Dorival Júnior e o modo de jogar, olha, ele detonou. Vamos discutir, mostrar aqui para vocês trechos desse momento que o Arnaldo fala para a gente poder debater. E quero falar também de Rauheiser, jogador do Estudiantes, cogitado no São Paulo, muito especulado. Tem chance de vir ou não? Conto para vocês tudo isso depois da nossa vinheta. Recado rápido antes da nossa patrocinadora, vai lá! E esse vídeo é patrocinado pela PagBet. Para você que tem 18 anos ou mais, certamente uma das melhores casas de apostas que existe na internet. Lá você tem todos os esportes possíveis. O que você não tem é burocracia, é zero, gente. Comprova isso clicando no link que eu tô deixando fixado no primeiro comentário e a partir de só R$1 você pode fazer a sua fezinha. A sugestão vai de Campeonato Brasileiro. Eu gosto muito da modalidade combos porque melhora a cotação. Eu simulando uma vitória do São Paulo contra o Grêmio e do Botafogo contra o Atlético, a cada R$100 apostado, você tem uma possibilidade de retorno de R$ 374,40. Os combos são legais porque quanto mais jogos, a cotação ela vai sendo multiplicada também. Mas essa é uma sugestão, você pode ir jogo avulso ou só quem faz mais gols. Gente, tem bastante oportunidade por lá. É a PagBet, na PagBet é o seguinte, se acertou, meu irmão, tá pago. É a PagBet. PagBet, acertou, tá pago. É isso aí, vamos começar por São Paulo e Grêmio e aí já vamos interagindo, pessoal. Já vou pedir de cara, já nesse início do vídeo, não sai do vídeo sem deixar o seu comentário aqui, aliás, o seu palpite. Quanto será São Paulo e Grêmio? Muita gente deve estar se perguntando, e aí, Léo, vai falar o seu? Nem morto. Quando eu não falo, costuma dar bom. Então, na maioria das vezes tem sido assim, assim continuaremos. Mas eu quero muito saber o palpite de cada um de vocês. Deixa aqui quanto vai ser o jogo do Tricolor contra o Grêmio. Esse jogo será no sábado, às 18h30, no estádio do Morumbi. Se você não vai ao Morumbi, gente, possibilidade de assistir é pelo Premier, tá? O Premier transmite a partida para todo mundo, né? Quem tiver o pacote contratado do Premier. E o São Paulo precisa da vitória, o São Paulo 11º colocado com 35 pontos, o Grêmio é o 4º colocado neste momento com 44, o Grêmio vem de 2 derrotas, São Paulo vem de uma derrota e um empate, os últimos jogos das equipes não foram bons. E o que chama bastante a atenção, principalmente nos últimos confrontos, tanto do Grêmio contra o Atlético do Paraná, o Grêmio perdeu em casa por 2-1, e o São Paulo que perdeu de 2-0 para o Goiás jogando fora, é o desempenho da equipe, a falta de padrão, e chama atenção pelo tempo que o futebol ficou parado. Então se esperava muito mais de Renato Gaúcho, se esperava muito mais de Dorival, e ambos os treinadores muito criticados após a partida pela falta de padrão. Nem tanto pelo como resultou, mas muito mais por como performou, tá? Então São Paulo e Grêmio não vem em um bom momento. Grêmio é um momento muito melhor na tabela do que o São Paulo, são brigas distintas, o Grêmio briga por Libertadores, o São Paulo para sair dessa zona desconfortável, verdade também que o São Paulo já está na Libertadores, que é onde o Grêmio briga hoje, tá? Grêmio que tem alguns problemas, pessoal, principalmente na lateral esquerda. Reinaldo, ex-jogador do São Paulo, Quinguinaldo, foi expulso, está fora da partida. O seu substituto natural seria o Cuiabano, que não deve jogar também, está contundido, tá? Então, dessa maneira, vamos para a provável escalação do Grêmio. O goleiro deve ser o Gabriel Grando, Jeromel, Bruno Alves e Kahneman na defesa, João Pedro, PP, Natan, Cristaldo e Bruno Vini, Galdino e Soares. Esse é o time que deve ser escalado pelo Renato Gaúcho, contando aí os seus desfalques, né? O Grêmio que vem ao Morumbi tentar vencer o Tricolor, espero que não aconteça, aliás, não pode acontecer. São Paulo que tem apostado todas as suas fichas jogando dentro do Morumbi, principalmente nesse Campeonato Brasileiro, precisa dos 3 pontos.
E aí a dúvida, e aí, James Rodrigues será titular ou não? Existe uma grande pressão, ou uma autopressão no próprio Dorival Júnior pelo desempenho do James nos 2 jogos da Colômbia, desempenhos muito acima, tanto fisicamente quanto tecnicamente, e também do desempenho abaixo do São Paulo, né? É mais ou menos assim, a fome e o prato de arroz com feijão. E a fome gritou exatamente no setor do James, a falta de criatividade, a falta de dinâmica de jogo do São Paulo. Então existe essa possibilidade do James ser titular no meu ponto de vista, tá? O que vou passar agora para vocês aí na tela é a escalação que a maioria da mídia convencional está dando. E olha, James Rodrigues não está nela não. Dorival deve escalar o São Paulo com Rafael no gol, Rafinha na direita, na lateral esquerda o Wellington, lembrando que Caio Paulista está fora, tá? Suspenso. Dupla de zaga, Beraldo e Diego Costa, Pablo Maia, Alisson, o Rodrigo Nestor no meio de campo, no ataque o Wellington Rato, Lucas Moura e Luciano. O que nós temos aí é um repeteco de time, você só trocando o Caio Paulista suspenso por Wellington, do jogo contra o Goiás. Então, primeira informação, isso que a mídia está colocando, os setoristas mais próximos. Eu me nego a acreditar que será essa escalação. Pelo menos, não deveria ser. Você tem um exemplo de um jogo que deu tudo errado contra um Goiás, que é infinitamente mais fraco do que o Grêmio. Então, acho que o São Paulo precisa de mudanças. James Rodrigues tem que jogar nesse time. No lugar de quem? Acredito que no lugar do Wellington Rato. Outra pedida boa, não que o São Paulo melhorou, mas eu acho que depois da entrada do Herisson no segundo tempo contra o Goiás, o São Paulo ficou mais configurado. E aqui eu não estou falando que o Herisson é superior ao Luciano, estou falando da configuração de time que o São Paulo tem, como o São Paulo está acostumado a jogar. Eu preferia ir de Herisson de centroavante. Então, iria em um 4-4-2, com o Lucas mais adiantado, fazendo dupla com o Herisson, James e Rodrigo Nestor no meio de campo. Esse seria o meu São Paulo, mas... enfim, espero que seja por aí. Eu não acredito, tá? Não tô aqui discordando da mídia, mas eu não acredito que o Dorival vai repetir o time conforme a mídia passou, tá bom? Mas vamos lá, pessoal, pro seu palpite agora, né? Se você não deixou ainda, agora é o momento de pedir palpite oficialmente para São Paulo e Grêmio. E vamos para o próximo tema. Aliás, antes do próximo tema, vamos rir um pouquinho, porque olha, eu vou te falar, a torcida do Palmeiras, que criatividade, hein, palmeirenses? Coloca aí. Na boa, parece um jardim de infância, hein, Palmeiras? Eu não vou ficar aqui discutindo assunto do Palmeiras, tá? É só uma brincadeira aí que a gente costuma descontrair nos vídeos. Bruxa, bruxa, bruxa feia, bruxa, bruxa, bruxa feia. Nós odiamos a Leila. Pelo amor de Deus, hein? Daqui a pouco vai cantar o quê? Passou um avião. Avião, Leila. Melhor não, né? Próximo tema. Vamos falar de Benjamin Hohlheiser, pessoal. Jogador que o São Paulo tentou já a contratação, tá? Então, primeira resposta, o São Paulo não só se interessa, como já se interessou e tentou a contratação do Hohlheiser. Na época, a equipe do Estudiantes informou um preço que o São Paulo não conseguiria pagar. Essa informação é do Belmonte, em uma live que ele participou do Arnaldo Ribeiro, tá? Bom, vamos lá. O Hohlheiser, gente, hoje ele tem sondagem muito perto de efetivação de proposta no final da temporada pelo Newcastle, tá? Então ele tem alguns outros times do futebol europeu que o observam, então fica bem complicado. Se o São Paulo tentou e agora com os times da Europa chegando, vai inflacionar. E hoje o que se fala é que para que o Estudiantes comece a conversar sobre o jogador, no mínimo 10 milhões de euros, ou seja, superior a 50 milhões de reais. Valor esse que, se é para começar a conversar a partir deste valor, o São Paulo vai ficar mudo. São Paulo não tem condição de conversar nesse nível, tá? E repito, com a Europa de olho, fica muito difícil esse desejo, né? Essa cotação que o São Paulo tem em cima desse jogador
se tornar efetivamente um contrato e uma assinatura dele com o São Paulo. Não acredito que o Rohaiser vai vir para o São Paulo. São Paulo tem esse jogador entre os seus interesses, mas essa daí é quase que um sonho. Não é que é um jogador também, é muito bom jogador, espetacular. O salário, ele é utópico para o São Paulo, tá? O valor de negociação é utópico, porque pela concorrência com os clubes europeus, inclusive o jogador deve deixar o Estudiantes e ir para o futebol europeu. O Rohaiser no São Paulo, provavelmente não. Vamos agora para o jornalista Arnaldo Ribeiro, que detonou Dorival Júnior, as escolhas dele e até o time do São Paulo, hein? Algumas partes aí falando de merecimento ou não do título da Copa do Brasil. Olha, enfim, vamos parte a parte para a gente poder debater. Coloca essa primeira aí. E eu acho que essa é a dificuldade de compreensão. A entrevista do Dorival revelou aí uma primeira preocupação, porque ele estava deixando isso de lado, com o desempenho fora de casa, que a gente vem, você sobretudo, Tione, insistindo a cada semana aqui, mas uma falta de compreensão para mim, que para mim hoje é evidente, que o modelo de jogo do São Paulo, que o Dorival tanto gosta, não funciona fora de casa, nesse campeonato. Ele não funciona. Essa coisa do time ter a posse para não ser agredido e ter o controle, aspas, do jogo, com maior domínio do jogo, não funcionou fora de casa no Brasileirão 2023. Isso é ponto. Isso já está escrito nesse Campeonato Brasileiro. São Paulo ainda tem mais jogos fora de casa do que dentro de casa no Brasileiro. São 6 fora, 5 em casa. Eu não tenho expectativa de uma melhora fora de casa, porque se o treinador não entende que o modelo dele para jogos fora está errado, eu não vejo nenhuma possibilidade disso mudar. Ele vai tentar ainda continuar construindo, se impondo, controlando, bem entre aspas, o jogo fora de casa, que na verdade se revela uma falácia, porque ele não controla. O adversário pressiona e depois joga no erro. Essa parte eu concordo praticamente na totalidade com o Arnaldo Ribeiro, né? O estilo do São Paulo jogar não tem dado certo mesmo no Campeonato Brasileiro, pessoal. Ah, isso é relativo. Não, isso é concreto. São 7 empates e 6 derrotas, nenhuma vitória. Não tem como a gente colocar isso simplesmente no acaso. Não está dando certo. E ele cita algumas situações aí como o São Paulo moroso no início da partida, um São Paulo que tenta controlar o adversário, é o famoso cozinhar, né, que eu costumo chamar. E eu concordo totalmente, São Paulo cozinha o adversário e acaba sendo frito depois. O Arnaldo ainda cita, né, sobre tomar um gol, e aí o que acontece? O São Paulo toma um gol, e no futebol brasileiro hoje, gente, quem sai na frente tem uma chance enorme de ganhar a partida. O São Paulo, verdade que já virou alguns confrontos, mas nem sempre dá, né? E quando conseguiu foi sempre no Morumbi. Aí você vai pegar, por exemplo, contra o Goiás, que o Dorival estava reclamando do Gandula, do jogo parado, que ele falou bastante isso também. Os caras vão parar o jogo mesmo. O time que está ganhando vai fazer cera e aí fica tudo mais difícil. Então acho que chegou a hora do São Paulo tentar ser um pouquinho mais agressivo, mudar a dinâmica, tenta atacar um pouquinho com a linha mais alta, pressionar a saída de bola do adversário. Esse cozinhar do São Paulo, quem está sendo frito no final é o próprio tricolor. Vamos a essa segunda parte que o Arnaldo disse. Então cabe a ele rever o modelo. Se ele não fizer essa reflexão, vai restar o São Paulo 4 partidas em casa para salvar do rebaixamento. Eu não conto a última, que é a última contra o Flamengo. Jogar a última contra o Flamengo em casa para salvar do rebaixamento, você vai cair. Então o São Paulo tem o Grêmio, já virou decisão no sábado, o Cruzeiro, o Bragantino e o Cuiabá. Eu não conto os jogos fora de casa, porque esse time fora de casa é ridículo. E para fazer os pontos nesses 4 jogos. E aqui nesse momento ele fala da efetiva luta do São Paulo, que hoje é real por pontuação contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. São 5 pontos da zona da degola e o São Paulo tem que ficar atento. E ele já conta, ele não conta com os pontos fora de casa, com motivo para isso, porque simplesmente o São Paulo não ganhou nenhum jogo. Então ele se pauta nos 4 jogos dentro de casa, contra a equipe do Grêmio, contra Cruzeiro, Cuiabá e Red Bull Bragantino. Primeiro ponto, eu conto com pontos fora de casa, apesar do São Paulo não ter conseguido. Não é possível que o São Paulo não consiga melhorar esse desempenho dele. É urgente e necessário, então eu não vou abrir mão, tá? Mas eu entendi o raciocínio do Arnaldo.
Um ponto que ele cita, né? Ele fala dos 4, mas são 5 jogos. Ele cita um 5º jogo, por que ele não conta, que é contra o Flamengo na última rodada. Ele ainda cita, né? Olha, se você estiver precisando ganhar do Flamengo para não cair, caiu. Eu discordo nesse ponto. Se o São Paulo estiver precisando ganhar do Flamengo na última rodada para não cair, tem como ganhar, mas realmente é um cenário de pesadelo, né? Precisa resolver a vida muito antes dessa partida. E aí eu estou totalmente de acordo com o Arnaldo. Mas a minha discordância é no ponto. O São Paulo tem tudo para fazer os pontos no Morumbi, mas tem como melhorar esse desempenho fora de casa. Não é possível isso, né? E aí fica até o conselho do Arnaldo, Dorival, rever a maneira do time jogar, que o São Paulo tem time para equilibrar com qualquer outro time do futebol brasileiro jogando em qualquer lugar. Exceção a Flamengo, que tem mais time que o São Paulo, Palmeiras, que na teoria tem, mas na prática não vem desempenhando bem. Então, vamos lá, né? Acho que temos condições de vencer e conseguir pontos fora de casa também, tá? Essa última parte, ela é bem interessante, que ela traz um ponto que eu discordo em boa parte, que é sobre o título da Copa do Brasil do São Paulo, e também sobre James Rodrigues ser titular a partir de agora. É um time que tem mais contribuição do seu torcedor do que dos seus jogadores, do que do seu treinador nessa temporada, inclusive no título da Copa do Brasil, né? Então isso tem que ficar meio claro nessa divisão de responsabilidades. Aí, na peneirada do jogo trágico, do esquema dessa vez sem centroavante que não deu certo, contra o Vasco chegou a dar, só um grande vencedor na semana no elenco do São Paulo, o James Rodrigues, o colombiano. A partir de sábado ele é titular do time, ponto, acabou. Todo mundo que tinha chance ontem de Luciano de 10, o outro tal, acabou. O James Rodrigues não jogou bem pela Colômbia e agora vai ser titular do time. Primeiro ponto sobre a contribuição ou protagonismo mais do torcedor do que dos jogadores e treinador. Concordo em partes, né? Até porque a campanha do São Paulo, com exceção à Copa do Brasil em si, que é o campeonato que ele cita, né? Fora de casa é muito ruim, foi também na Copa Sul-Americana nos matas-matas, mas eu coloco também o Dorival Júnior como protagonista. Se eu concordei com o Arnaldo que o Dorival precisa rever algumas coisas, eu discordo sobre esse quase coadjuvantismo que o Arnaldo colocou para o Dorival na conquista da Copa do Brasil. Aí eu discordo totalmente. A pergunta é muito simples. Se fosse o Rogério Ceni, você acha que o São Paulo iria ganhar essa Copa do Brasil? Tô te perguntando, tá? Não tô afirmando nada. Para mim, não. Para mim, nenhuma chance do São Paulo ter vencido a Copa do Brasil se não fosse o Dorival. Dorival teve o protagonismo de fazer esse time acreditar, de conseguir trazer uma cara copeira para o time do São Paulo, um estilo de jogo que, se não tá dando certo no Brasileiro, deu muito certo na Copa do Brasil. Então tem muito protagonismo do Dorival Júnior. Vários jogadores que estavam desacreditados passaram a estar. Então eu não acho que no caso da conquista da Copa do Brasil foi apenas o empurrar da torcida que favoreceu. É claro que favoreceu e fez uma diferença muito grande. Os jogadores também têm seus méritos, mas sobretudo Dorival Júnior na conquista da Copa do Brasil, para mim, teve muito mérito, e aí eu discordo totalmente do Arnaldo. E na última parte, onde ele fala de James Rodrigues, já citei os motivos, para mim tem que jogar. E por que o James tem que jogar, gente? Não só pelo que ele jogou na Colômbia, como citou o Arnaldo. São Paulo precisa de uma mudança agora de impacto, uma mudança impactante para reverter esse cenário. E essa mudança impactante, nada mais, desculpa a palavra, né, repetir aqui a palavra, impactuoso, eu não sei nem se existe isso, do que a presença do James Rodrigues. Um jogador de nome, um jogador que vai dar uma dinâmica diferente e para mim é muito acima do nível, né? Então precisa de um impacto, o impacto tem que ser James Rodrigues. Passando agora na sua tela, eu já quero agradecer aqui ao Pedro Luiz, que deixou esse valeu de R$2. Muito obrigado ao Pedro, que dessa maneira ajudou a patrocinar o nosso último vídeo. O botão valeu, arrastou o like pro lado lá pertinho do compartilhar, tem o valeu. Então sempre venho aqui agradecer, o Pix do canal também passando aqui. O que eu venho sempre pedir, com muito carinho para você, é que você deixe o seu like, se inscreva no canal, ativa as notificações e se você achar que o canal merece mesmo, aí você compartilha com seus amigos. Pega o link desse vídeo, manda nos seus grupos do WhatsApp para que esse canal possa continuar acontecendo, tá? Deixa eu mandar um salve pra galera no Momento Salve o Tricolor Paulista. Hoje vai para o Manuel José de Paula, o Odair Marini, Rogério Wagner Vital e o Plínio Busato.
quer ganhar um salve aqui também no canal, então cola com a gente, vai lá no Instagram, me chama lá, SPFC TV Léo Jesus, que eu vou ter o maior prazer de te atender, manda um direct lá falando que você quer o salve, tá? Link fixado no primeiro comentário é da PagBet, na PagBet acertou, tá pago. Eu me despeço desejando que o meu amigo Jesus Cristo abençoe a sua vida. Vamos São Paulo, valeu, tchau, tchau.